Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje? Ataque de ansiedade, 1º de março. O poder que nos trouxe para este programa ainda está conosco e continuará nos guiando se o deixarmos. Texto básico, página 29. Você já teve um ataque de pânico? De todos os lados, as exigências da vida nos oprimem. Ficamos paralisados e não sabemos o que fazer. Como interrompemos um ataque de ansiedade? Primeiro, nós paramos. Não podemos lidar com tudo de uma só vez. Então paramos por um momento para deixar as coisas se assentarem. Fazemos um pronto inventário das coisas que estão nos incomodando, examinando cada item, nos fazendo essa pergunta: qual a importância disso realmente? Na maioria dos casos, descobrimos que a maior parte de nossos medos e preocupações não precisam de nossa atenção imediata. Podemos colocá-los de lado, focalizando as questões que realmente precisam ser resolvidas imediatamente. Então, paramos novamente e nos perguntamos: quem está no controle aqui afinal? Isso nos ajuda a lembrar que nosso poder superior está no controle. Procuramos a vontade de nosso poder superior a respeito dessa situação, seja ela qual for. Podemos fazer isso de inúmeras maneiras através da prece, conversando com nossos padrinhos ou amigos da Irmandade, assistindo a uma reunião e pedindo a outros para compartilharem suas experiências. Quando a vontade do nosso poder superior torna-se clara para nós, rezamos pela habilidade de realizá-la. Finalmente tomamos uma atitude. Ataques de ansiedade não precisam nos paralisar. Podemos utilizar os recursos da programação da Irmandade para lidar com qualquer coisa que surja em nosso caminho. Só por hoje, meu poder superior não me trouxe até este ponto da recuperação somente para me abandonar. Quando a ansiedade atacar, darei os passos específicos para procurar o cuidado e a orientação contínuas de Deus. Bom, o Só por Hoje vem falar de ansiedade, né? E quando eu saí da clínica, eu ficava muito ansioso, né? Tinha dia que eu ia embora do serviço, que eu não dava conta de trabalhar, não dava conta de fazer nada. E quando eu ia embora, eu ia pra casa, dava uma deitada, né? E relaxava, né? É o que dá pra fazer. Quando você fica ansioso, você precisa relaxar. A primeiro momento, né? Depois você vai... Nesse momento que você relaxa, você pode também raciocinar, né? Ver o que está te trazendo essa ansiedade e se realmente aquilo tem aquela importância que você está dando. Porque, falando de mim, o que acontece? Eu ficava ansioso por algumas coisas que não tinham a total necessidade de acontecerem naquele momento. A maior parte das vezes eu ficava ansioso por causa do projeto da minha marca, né? Então eu fazia as coisas e queria que as coisas acontecessem rápido e tal, e achava que se não, eu acreditava que não estava acontecendo por falta do meu esforço, e não era isso, né? Porque eu tenho sido bastante dedicado, né? Não só no meu trabalho, em todas as questões da minha vida eu tenho sido dedicado. Eu tenho me esforçado bastante. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que as coisas não vão acontecer no meu tempo, né? E não adianta eu querer forçar. Olha que uma coisa que eu aprendi que foi muito interessante é que é o seguinte: por mais que eu tenha um objetivo de chegar em algum lugar, eu preciso ter paciência, porque no caminho, né? Enquanto eu estiver percorrendo o caminho para chegar nesse objetivo, existem várias experiências que eu preciso adquirir para eu estar pronto e preparado para na hora que eu chegar nesse objetivo, né? Não adianta eu querer acelerar as coisas, fazer as coisas acontecerem rápidas e não adquirir as experiências necessárias para lidar com aquilo que eu quero que aconteça na minha vida quando acontecer, né? Um exemplo para nós que somos adictos é lidar com dinheiro, né?
Eu preciso adquirir a experiência e habilidade para lidar com dinheiro antes de eu ficar rico, né? Porque senão, na hora que eu ficar rico, ao invés do dinheiro se tornar uma bênção na minha vida, pode se tornar uma maldição. Eu posso vir a recair, eu posso vir a gastar dinheiro com coisas que eu não deveria gastar, com coisas que não são coisas de Deus. Porém, se eu me preparar nesse meio do caminho, se eu me esforçar no meio desse caminho, na hora que eu atingir o objetivo, eu vou poder fazer o melhor. Não só para mim e para minha família, mas para todos ao meu redor. E para pessoas que eu nem conheço, que Deus está preparando para que eu faça. Eu estou falando de uma forma muito enigmática, então vamos colocar pingo no i. Por exemplo, vou dar um exemplo. Graças a Deus, eu não tenho dificuldade com fidelidade, né? Eu sou muito fiel à minha esposa, a Deus, eu sou muito fiel a tudo que eu sigo na minha vida, né? Mas vamos imaginar uma situação na qual eu não fosse fiel. Se eu não consigo, vamos imaginar hoje, eu sou uma pessoa que não tem condição financeira e não sou fiel. Aí passa uma menina bonita na rua, eu não consigo ser fiel à minha esposa e aos princípios de Deus. E fico olhando essas moças que passam, fico dando em cima dessas mulheres. Na hora que eu tiver uma condição financeira melhor, eu vou gastar dinheiro com prostituição, com coisa errada. Então, automaticamente, o nosso poder superior não vai deixar que eu adquira dinheiro, porque ele já sabe o que eu vou fazer com o dinheiro, ele conhece meu futuro, né? Então, logo, eu tenho que ter essa perspectiva de realmente melhorar os meus defeitos de caráter, né? Primeiro, para que eu consiga alcançar o objetivo que eu quero alcançar, né? Que eu acho que todo mundo quer ter uma vida financeira confortável, né? Ninguém quer ficar passando dificuldade todos os meses, né? Todo mundo quer ter dinheiro para pagar as contas, para viajar, para passear, ainda quer que sobre dinheiro na conta, né? Todo mundo quer ser rico, né? Só que esse dinheiro vai ser bem gasto? Ou ele vai ser gasto para fazer algo que vai amaldiçoar a minha vida, a vida da minha família e das pessoas da minha volta, né? Então você começa a ter essa perspectiva e você começa a trabalhar em cima disso. É claro que isso vem através de uma intuição, né, do nosso mentor espiritual, do nosso Espírito Santo. E ele me intuiu a isso. Ele falou, ó, Maio, eu senti que veio de Deus isso, né? Que eu tenho que melhorar os meus comportamentos com dinheiro para que isso não se torne uma desgraça. Quando eu tenho dinheiro, eu fico arrogante. Quando eu tenho dinheiro, eu ajudo as pessoas. O propósito da minha vida é ajudar pessoas, é transformar a vida de pessoas. Cara, se esse for seu propósito, se você consegue agir com humildade, se você consegue ajudar as pessoas quando você está com um conforto financeiro em breves momentos da sua vida, automaticamente Deus vai te empurrar para ter mais, né? Se você está usando o que você tem para abençoar, automaticamente você vai conseguir mais, né? Então, voltando a falar sobre a ansiedade, é isso. Então eu ficava ansioso porque eu queria que a marca acontecesse logo, eu queria já ficar conhecido, mas espera aí, eu tenho condição de produzir 1.000 pares de tênis por mês? Eu tenho condição de divulgar os meus tênis? Eu estou divulgando da maneira correta? O produto que eu fiz realmente é um produto que vai agregar valor na sociedade? E na hora que eu atingir meu objetivo, qual que é o motivo de eu querer vender tênis? Qual que é o motivo de eu querer que a minha marca faça sucesso? Né? Então tem N fatores que vão me motivar a fazer coisas novas, né? E se eu conseguir parar para raciocinar essas coisas, meu poder superior vai me mostrar aonde eu ainda estou falhando, o que eu preciso melhorar. E cara, tudo tem o seu tempo e realmente faz todo sentido o tempo necessário, né? Vamos imaginar que eu tivesse o melhor produto hoje. Eu tenho a condição de divulgar esse produto? Eu estou com o site pronto para vender esse produto? Então, tem coisas que não fazem, elas precisam estar mais ou menos alinhadas para se encaixarem. E a gente quer pegar um ponto da nossa vida e fazer ele
né, adquirir sucesso através daquele ponto, mas a gente esquece que precisa de várias outras coisas para que as coisas deem certo, né? Então, agora vem a minha dica. O que que eu fiz para conseguir colocar os pés no chão? Me planejar melhor. Ó, criar um planejamento e um cronograma faz toda a diferença para você lidar com a ansiedade, né? Outra coisa interessante é exercício e fazer coisas criativas. Isso ajuda muito a você lidar com a sua ansiedade, né? Eu, por exemplo, quando eu fico ansioso, eu gosto de desenhar um tênis, de tirar um modelo, de fazer uma combinação, de fazer um par de amostra, de tocar um violão. São coisas criativas, né? Eu faço academia quase todos os dias, né? Não precisa ser aquele treino pesado, se você não gosta, né? Pelo menos se exercite. Eu gosto de andar de skate, né? São coisas que me ajudam a lidar com a minha ansiedade. Muitas das vezes, nós como adictos, eu percebo assim com as pessoas que eu conheci na clínica, que quando elas saem, elas não vão trabalhar, elas não fazem nenhum projeto de vida e de repente elas têm um projeto só. E um projeto só para nós é muito pouco, porque aí começa a gerar essa ansiedade. Por quê? A nossa doença nos faz ter pensamento obsessivo e compulsivo. Nós somos obsessivos e compulsivos. Ou seja, nós vamos começar a pensar numa coisa e vai pensar só naquilo. E aí você entra na compulsão, né? Porque aí você começa e não consegue mais parar. Então, se você tiver vários projetos ao mesmo tempo, você vai conseguir meio que dividir essas obsessões nesses vários projetos. E isso vai te ajudar a não ter ansiedade, né? Eu comecei, igual no meu caso, eu gravo só por hoje, eu gravo as músicas que eu componho, eu faço os modelos da minha marca, eu gravo vídeos dos meninos andando de skate, né? Eu fico criando estratégias de marketing. Então eu faço várias coisas. Então eu pego, vamos imaginar um modelo, né? Eu quero lançar um modelo. Então eu trabalho naquele modelo até onde dá para trabalhar, né? Porque vai chegar um momento que eu vou depender de outras pessoas, que eu vou ter que esperar o material chegar, eu vou desenvolver uma etiqueta que tem que fazer matrizaria, e isso vai levar um tempo. Então automaticamente aquele projeto vai ficar parado. Ficou parado, eu começo a pensar em outra coisa, né? Só que isso também a gente tem que ter muito equilíbrio. Não adianta também eu querer fazer 10, 20 projetos, que aí eu vou ficar ansioso porque eu não vou dar dando conta de fazer tudo. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você, sei lá, artisticamente falando, para lidar com o seu criativo, né? Para lidar com a sua criatividade. Cara, desenha, aprende a tocar um instrumento, ou aprende a dançar, né? Fazer algo que seja criativo, pelo menos duas habilidades. E tenha um projeto de ajudar pessoas, né? Isso também é muito legal e você vai poder colocar bastante energia ali e sempre vai ter alguém que você pode ajudar, né? Seja indo na Irmandade, ou seja gravando vídeo como eu estou fazendo aqui para ajudar pessoas, seja fazendo visita em hospitais, entendeu? Isso é muito importante. E um ou pelo menos dois exercícios, né? Eu acho que um tipo de exercício só é pouco, né? Sei lá, você gosta de jogar futebol? Faz academia e joga futebol. Você gosta de jogar vôlei? Faz academia e joga vôlei, né? Ou andar de bicicleta, ou andar de skate. Mas sempre também coloca academia junto, né? Porque a academia vai trabalhar todas as áreas do seu corpo. Então isso vai ajudar você a lidar com a ansiedade. Que aí você está num projeto, aquele projeto chegou no máximo que deu para ele chegar, você passa para o próximo, né? Aí, o que eu vejo que acontece muito com meus companheiros? O cara tem um projeto só de vida, o cara não trabalha, não estou criticando, não é isso. Eu estou tentando demonstrar o motivo da ansiedade e como lidar com ela, né? Se a pessoa trabalha o dia inteiro, ela não vai ter tempo para ficar o dia inteiro pensando numa coisa só. Ela vai estar pensando no serviço, né? Ela vai ter que estar focada ali no serviço. Isso ajuda. E aí ela sai do serviço, ela tem que ter um cronograma. Ó, eu vou sair do serviço, eu vou fazer uma janta, eu vou na academia, ou eu vou numa aula de dança, ou eu vou numa aula de desenho, ou eu vou numa aula de música. Então isso vai ajudar a você lidar com essa ansiedade sua, né?
eu vou na Irmandade, e é isso, cara. Acho que não tem muito mais o que falar. Volto a dizer, o que me ajudou a lidar com a ansiedade foi dividir meu cronograma, né? Não ficar focado em apenas um projeto. E também não adianta ter 1 bilhão de projetos que algum você vai ter que sair fora. Eu estava escrevendo um livro, eu escrevi mais de 70 páginas, aí eu parei, né? Parei porque não está dando tempo, mas não quer dizer que eu não vá escrever o livro, né? Eu já tenho o manuscrito pronto, eu só preciso passar limpo. Então, no melhor momento, na hora que eu conseguir tocar aquilo que eu coloquei como principal objetivo da minha vida, eu posso voltar a escrever o livro, né? Igual, meu objetivo de gravar o Só Por Hoje. Eu gostaria de gravar 1 ano, né, de Só Por Hoje e depois ir repostando. Porque o Só Por Hoje é o mesmo, independente dos anos. É claro que a gente ganha experiência, mas assim, por que eu gravo Só Por Hoje? Porque tem gente que tem dificuldade para ler, cara. Tem gente que não gosta de ler, tem gente que não sabe ler, né? E pode dedicar aí 10, 20 minutos para estar assistindo Só Por Hoje. Então, na hora que eu terminar de fazer esse 1 ano Só Por Hoje, eu posso voltar a escrever o livro, tá tudo bem, eu não tenho prazo para entregar o livro, né? É um objetivo da minha vida, no qual eu defini que ele não precisa ser feito agora, né? E também essas definições, elas têm que vir através do nosso poder superior, né? Eu já gravei todas as músicas que eu tenho. E eu tava sofrendo um pouco de ansiedade porque eu tava já regravando as músicas. E eu não tô tendo tempo para gravar as músicas. Aí eu fiquei no impasse, gente. Gravar essas músicas cristãs, elas podem ajudar as pessoas na hora que eu ouvir. Que seja uma pessoa que ouça, né, a música. Se transformar o dia dela, cara, imagina você poder transformar o dia de uma pessoa com uma música. Então eu fiquei meio preocupado, cara. Será que eu devo parar de gravar? Será que eu gravo? E eu conversei com o meu poder superior e senti, não, vou gravar agora só as músicas que eu compor novas. E também a composição, ela vem de uma inspiração, então não precisa ser aquela coisa todo dia. Mas na hora que eu senti inspirado, eu tenho que parar pra fazer isso, pra não perder o time da inspiração também. Então é isso, cara. E você vai adquirindo novos projetos e vai abandonando outros que já chegou no seu limite, ou você já concluiu, ou você acha que já não faz mais sentido fazer ou trabalhar com aquilo. Então é isso, pessoal. Espero que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, que Deus continue fortalecendo cada um na sua recuperação, que Deus dê a dádiva da recuperação para aqueles que ainda não estão em recuperação, que estão na adicção ativa. Dê força para os familiares que amam essas pessoas para que elas tenham sabedoria para lidar com a situação. E é isso, vamos em frente, vamos começar mais uma semana aí com a ajuda de Deus e até amanhã. Valeu!